Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem enganar e manipular os outros por tanto tempo, sem levantar suspeitas? A história de Jeffrey Dahmer é um exemplo perturbador disso. Ele não era apenas mais um criminoso, mas alguém que viveu entre as sombras, escondendo seus atos de forma fria e calculada. E é exatamente aí que a curiosidade humana entra em cena. O que leva uma pessoa aparentemente normal a cometer crimes tão extremos? É possível que o ambiente ou traumas pessoais tenham moldado sua mente de uma maneira que poucos compreendem. Esse não é apenas mais um caso criminal para saciar o fascínio mórbido por assassinos em série. Há lições valiosas aqui, que podem mudar a forma como você vê o comportamento humano. O impacto psicológico, as influências do ambiente e os pequenos sinais ignorados podem revelar mais do que imaginamos. Se você acha que conhece essa história, prepare-se para enxergar além do óbvio. O que está por trás das ações de Jeffrey Dahmer? E como podemos usar esse conhecimento para entender melhor o comportamento ao nosso redor? Entre 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer matou 17 pessoas em crimes brutais que incluíam estupro, necrofilia e canibalismo. Ele atraía suas vítimas, muitas vezes prometendo dinheiro para fotos, apenas para assassiná-las friamente. Sua capacidade de manipulação e controle era impressionante, e ele sempre se certificava de que suas vítimas não pudessem reagir, utilizando drogas para deixá-las indefesas. O comportamento de Dahmer revela um desejo profundo de poder sobre suas vítimas. Não era apenas o ato de matar, mas o controle absoluto que ele exercia durante e após os crimes. Um exemplo claro é o canibalismo, uma forma grotesca de manter suas vítimas sempre próximas. Esse tipo de controle, mesmo em contextos comuns, pode ter consequências terríveis. A forma como Dahmer manipulava situações para obter o que queria é um exemplo perturbador de como o poder pode corromper. Seu desejo de posse extrema faz refletir sobre como, em nossas vidas, também podemos tentar controlar coisas ou pessoas de maneiras prejudiciais. Isso sempre leva a um desfecho ruim, mesmo que em níveis menos extremos. Jeffrey Dahmer passou por uma cirurgia na infância, e muitos especialistas acreditam que isso pode ter contribuído para o desenvolvimento de problemas mentais. Junto com fatores familiares, como a ausência emocional do pai e o abandono da mãe, Dahmer cresceu em um ambiente pouco estável. Esse tipo de ambiente familiar pode, em muitos casos, desencadear traumas que moldam a forma como uma pessoa interage com o mundo. Essa combinação de fatores psicológicos criou uma tempestade perfeita. Dahmer começou a se isolar cada vez mais, alimentando fantasias violentas que ele, eventualmente, colocaria em prática. Embora seja tentador pensar que esses traumas justificam seus crimes, é importante lembrar que muitas pessoas enfrentam dificuldades semelhantes sem seguir o mesmo caminho. No entanto, é impossível negar o papel que sua saúde mental teve em suas ações. Essa reflexão nos leva a pensar sobre como a saúde mental pode influenciar nossas vidas. Ignorar problemas psicológicos ou tratá-los como algo secundário pode ter consequências devastadoras. Buscar ajuda profissional, seja por meio de terapia ou de outras formas de suporte emocional, é fundamental para evitar que questões internas se transformem em algo mais grave. A forma como Dahmer manipulava situações para obter o que queria é um exemplo perturbador de como o poder pode corromper. Seu desejo de posse extrema faz refletir sobre como, em nossas vidas, também podemos tentar controlar coisas ou pessoas de maneiras prejudiciais. Isso sempre leva a um desfecho ruim, mesmo que em níveis menos extremos. Desde jovem, Jeffrey Dahmer tinha uma fascinação por ossos de animais, algo que seu pai, sem perceber, acabou incentivando ao ensiná-lo a limpá-los. Esse interesse parecia inofensivo no início, mas evoluiu para uma obsessão que influenciaria seus crimes. Ele via os ossos como uma forma de entender e dominar a morte, algo que se refletiu em suas ações futuras. Essa curiosidade mórbida levou Dahmer a desmembrar suas vítimas, um comportamento que já havia praticado com animais. Esse hábito, embora estranho, foi ignorado por quem estava ao seu redor, o que permitiu que ele evoluísse para algo mais perigoso. É um exemplo de como interesses incomuns, quando não observados, podem se transformar em comportamentos destrutivos. Isso nos lembra da importância de prestar atenção em comportamentos aparentemente inofensivos, pois podem ser sinais de algo mais profundo. Nem sempre o que parece ser uma curiosidade comum é tão simples quanto parece. Essa reflexão nos leva a pensar sobre como a saúde mental pode influenciar nossas vidas.
Ignorar problemas psicológicos ou tratá-los como algo secundário pode ter consequências devastadoras. Buscar ajuda profissional, seja por meio de terapia ou de outras formas de suporte emocional, é fundamental para evitar que questões internas se transformem em algo mais grave. A forma como Dahmer manipulava situações para obter o que queria é um exemplo perturbador de como o poder pode corromper. Seu desejo de posse extrema faz refletir sobre como, em nossas vidas, também podemos tentar controlar coisas ou pessoas de maneiras prejudiciais. Isso sempre leva a um desfecho ruim, mesmo que em níveis menos extremos. Na adolescência, Jeffrey Dahmer desenvolveu sérios problemas com álcool, que afetaram profundamente sua vida. Ele começou a beber cedo e, com o tempo, o álcool se tornou uma maneira de lidar com o isolamento e as dificuldades sociais que enfrentava. No entanto, isso só piorou sua situação, levando a um desempenho escolar cada vez pior e a um afastamento das poucas amizades que tinha. O uso excessivo de álcool não foi apenas uma forma de fuga para Dahmer, mas também contribuiu para a escalada de seus comportamentos violentos. Sob o efeito do álcool, ele perdeu o pouco controle que ainda tinha sobre seus impulsos, o que facilitou a prática de seus crimes. Muitas vezes, o álcool era seu companheiro fiel durante suas ações mais brutais. Isso nos leva a refletir sobre o impacto que substâncias podem ter em nossas vidas. Muitas pessoas usam o álcool como uma forma de anestesiar problemas, sem perceber que, a longo prazo, isso só agrava os desafios. Buscar outras formas de lidar com o estresse e as dificuldades, como atividades físicas ou terapia, pode ser muito mais saudável e evitar um caminho perigoso. Jeffrey Dahmer cometeu vários de seus crimes na casa de sua avó, um local que ele considerava seguro para suas atividades. Ele levava as vítimas até lá, muitas vezes drogando-as antes de matá-las e desmembrá-las. O ambiente familiar, que normalmente seria um espaço de proteção, foi transformado em um palco de horrores, sem que sua avó desconfiasse do que acontecia. A escolha da casa da avó como cenário para seus crimes mostra o quão calculista Dahmer era. Ele sabia que naquele local teria tempo e privacidade para executar seus planos macabros sem levantar suspeitas. Essa situação evidencia o quanto ele manipulava circunstâncias ao seu favor, usando até mesmo sua própria família como uma cobertura para seus atos. Esse comportamento nos faz pensar em como, às vezes, o mal pode se esconder onde menos esperamos, em ambientes que parecem seguros. Estar atento a mudanças de comportamento ou atitudes suspeitas, mesmo dentro de casa, pode ser uma forma de prevenir tragédias que, em muitos casos, acontecem de maneira imperceptível. Após assassinar suas vítimas, Dahmer tinha o hábito de fotografar os corpos em poses bizarras. Ele mantinha essas fotos como uma forma de reviver seus crimes e, de certa forma, prolongar o controle que exercia sobre suas vítimas. As imagens, muitas vezes grotescas, eram um lembrete físico de seus atos, algo que ele podia revisitar sempre que quisesse. Essas fotos não eram apenas um registro, mas uma ferramenta que Dahmer usava para alimentar suas fantasias. Ele criava um tipo de memorial macabro que o ajudava a se reconectar com seus impulsos mais sombrios. Em vez de descartar os corpos e seguir em frente, Dahmer mantinha essas memórias vivas, um comportamento que é comumente associado a criminosos com tendências obsessivas. Essa prática levanta questões sobre o impacto psicológico de reviver momentos de violência. É um exemplo extremo, claro, mas também podemos ver como, às vezes, as pessoas guardam lembranças de situações ruins e as revisitam mentalmente, o que impede a cura. Romper com esse ciclo é fundamental para evitar que fantasias ou traumas do passado continuem a influenciar o presente. Durante seu julgamento, psiquiatras afirmaram que Jeffrey Dahmer tinha plena consciência de seus atos, o que revela seu comportamento manipulador. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e conseguia disfarçar seus crimes por anos, enganando tanto suas vítimas quanto as pessoas ao seu redor. Essa frieza e capacidade de manipulação são marcas claras de sua personalidade calculista. Dahmer não só manipulava suas vítimas para atraí-las, mas também manipulava o sistema para evitar ser pego por tanto tempo. Ele sabia como parecer inofensivo, mesmo estando profundamente envolvido em ações terríveis. Sua conduta mostra o quanto uma pessoa pode esconder sua verdadeira natureza por trás de uma fachada controlada e tranquila, o que o tornava ainda mais perigoso. Essa habilidade de manipular nos faz refletir sobre como algumas pessoas conseguem enganar e controlar situações por longos períodos. Isso reforça a importância de estarmos sempre atentos ao comportamento de quem está ao nosso redor, pois o que vemos nem sempre é a verdade completa. A manipulação, quando não detectada,
pode levar a consequências graves. Agora que você entendeu mais sobre a mente e os atos de Jeffrey Dahmer, é impossível não refletir sobre os sinais que ignoramos nas pessoas ao nosso redor. Quais comportamentos estranhos, que parecem inofensivos, estamos deixando passar? Se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente ao perceber algo errado em alguém? Essa é a grande questão. Estamos atentos o suficiente ao que se passa à nossa volta? Agora é o momento de aplicar esse conhecimento na sua vida. A psicologia por trás dessas ações está mais presente do que imaginamos, e ignorar os sinais pode trazer consequências. Então, o que você vai fazer com o que aprendeu aqui? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre esses temas que poucos têm coragem de explorar, mas que podem fazer toda a diferença na sua vida.